Era uma vez um apresentador de televisão. You're all fired. All four are fired. Que queria ser presidente dos Estados Unidos. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. Ele prometeu muitas coisas se fosse eleito, entre elas um muro. We're going to build a wall. It's going to be built. E esse apresentador de televisão arrumou treta com muita gente, com republicanos, como o senador Ted Cruz. But you mess with my wife, you mess with my kids, that'll do it every time. Donald, you're a sniveling coward and leave Heidi the hell alone. Democratas, como a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Crooked Hillary Clinton. And believe me, folks, she is crooked. E disse coisas grosseiras e profundamente ofensivas sobre mulheres. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the pussy. E para piorar, o problema desse apresentador de televisão é que ele não sabia perder. This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. E os fãs dele também não. A gente chega ao último episódio da série Uma História Americana com o personagem mais influente da história recente dos Estados Unidos. O nome dele é Donald John Trump. Influência, claro, não é uma coisa necessariamente positiva, nem necessariamente negativa. Só que em todas as 59 eleições que os Estados Unidos tiveram na história, em todas houve a transição pacífica de poder. Todas, menos uma. Em 6 de janeiro de 2021, apoiadores do Trump invadiram o Capitólio para impedir a certificação da vitória do Joe Biden, depois de ele fazer um discurso em Washington dizendo que a eleição tinha sido roubada em favor dos democratas. Ali, a democracia americana passou por seu maior teste de estresse. Sobreviveu, é verdade, mas foi por pouco, por muito pouco. Eu sou o Luiz Hatz e esse é o podcast Uma História Americana, um projeto especial do Estadão sobre as eleições nos Estados Unidos. Ao longo de 10 episódios, nós contamos para você a história dos principais presidentes do país e o que eles ensinam sobre os Estados Unidos atuais. Neste último capítulo, vamos falar sobre a presidência do Trump, a pandemia de Covid-19 e a invasão do Capitólio. O Trump foi o primeiro homem da história dos Estados Unidos a chegar na Casa Branca sem ter ocupado um cargo público ou sem ter servido no exército. Ele nasceu em 1946, numa família rica de Nova York. O avô dele, Friedrich Trump, era um imigrante alemão que fez fortuna no século XIX durante a febre do ouro no Canadá, onde ele era dono de restaurantes e bordéis. O pai do Trump era um investidor do mercado imobiliário que fez fortuna durante a Segunda Guerra Mundial. Aos 22 anos, o Trump passou a trabalhar nos negócios da família, mas nas décadas seguintes, ocasionalmente, ele contaria com o suporte financeiro do pai, sobretudo quando as suas empreitadas não iam bem. Já nos anos 80, ele se tornou uma celebridade em Nova York. Ele ganhou fama ao renovar e reconstruir alguns hotéis da cidade e ao investir no ramo de cassinos em Nova Jersey. Ele também era figura frequente nos tabloides e nas colunas sociais da cidade. As ambições políticas dele na época, no entanto, eram limitadas. Ele chegou a ventilar uma candidatura a vice-presidente no fim dos anos 80, quando ele se registrou como membro do Partido Republicano, mas essa candidatura foi rechaçada. Ele mudaria de partido também algumas vezes ao longo dos anos. No começo da década de 2000, por exemplo, ele era democrata. Só que no começo do século XXI, os negócios do Trump iam mal das pernas. As dívidas eram grandes e ele vivia basicamente da fama, quando o canal NBC o convidou para ser estrela de um reality show que eles estavam lançando, chamado O Aprendiz. New York City, it's the benchmark for success. Believe me, I know.
My name is Donald Trump, and I'm the largest developer in New York. I even have a television show. I thrive on energy. This isn't a game. I'm not playing games. Who will succeed? Who will fail? And who will be the apprentice? No programa, um bem-sucedido Donald Trump dava dicas de negócios para aspirantes a executivos e escolhia um a um o vencedor do episódio, que ganharia um estágio em suas empresas. A série foi ao ar por 10 temporadas, entre 2004 e 2014. Nesse período, o Trump viu sua imagem se massificar entre o público americano. Em 2009, o ano que o Barack Obama chega ao poder, o Trump volta a se registrar como um eleitor republicano e cogita seriamente uma carreira política. Em 2011, o Trump começa a fazer uma série de aparições na imprensa, onde ele adere às teorias da conspiração racistas de que o Obama não teria nascido nos Estados Unidos, mas no Quênia, e começa a cobrar publicamente que o presidente divulgue sua certidão de nascimento. 3 weeks ago, when I started, I thought he was probably born in this country, and now I really have a much bigger doubt than I did before. O Obama acaba divulgando a certidão, o que apenas dá mais força política para o Trump. Àquela altura, ele já cogitava uma candidatura presidencial. Depois de um alarme falso em 2012, o Trump finalmente decide disputar a presidência em 2015. O anúncio, cheio de pompa, foi feito na Trump Tower, com o Trump descendo de uma escada rolante dourada e fazendo um discurso para alguns apoiadores. A principal pauta da campanha era construir um muro no México para impedir imigrantes ilegais de entrarem nos Estados Unidos e fazer o México pagar por esse muro. Para o cientista político Carlos Gustavo Poggio, professor do Berea College nos Estados Unidos, o Trump soube captar o sentimento do eleitor contrário à imigração ilegal no país. Tudo aponta que a parcela da população branca norte-americana vem decaindo com bastante velocidade, né? E isso causa um certo desconforto que é manifestado na questão dessa postura anti-imigração. Isso é uma outra coisa que o Trump percebeu como um tema político potente e foi provavelmente a questão central da sua eleição. O grande tema do Donald Trump em 2016 é que ele vai construir um muro, né? O muro é o símbolo concreto do porquê eu estou votando no Donald Trump. Tá, mas o que faz um playboy / empresário / apresentador de TV sem experiência nenhuma em cargo público se tornar um candidato viável para a presidência do maior país do mundo? Vamos então dar um passo para trás e olhar essa situação de um ponto de vista mais amplo. Como você viu nos episódios do Reagan e do Clinton, os Estados Unidos venceram a Guerra Fria e se tornaram no começo dos anos 90 a única superpotência mundial. O otimismo com a globalização era tanto que parecia que essa supremacia nunca seria desafiada. A economia, que tinha passado por desregulamentações nos anos Reagan e Clinton, também avançava, até que veio o 11 de setembro e os Estados Unidos se enfiaram em 2 guerras desnecessárias, no Iraque e no Afeganistão. Para piorar, em 2008, veio a Grande Depressão provocada pela crise do subprime. Na sequência desses 2 elementos traumáticos, os Estados Unidos elegeram pela primeira vez um negro como presidente. Em paralelo, a Rússia e a China voltavam a crescer e a rivalizar com os americanos, tanto do ponto de vista militar quanto do ponto de vista econômico. Tudo isso criou um caldo de cultura perverso que misturou desconfiança com as instituições, desespero econômico e racismo, que abriram caminho para que gente de fora da política oferecesse soluções simples. E a entrada do Trump na política americana se tornaria um divisor de águas em relação a isso. Esse é um marco na história política dos Estados Unidos, né? Foi um choque absolutamente tremendo. Uma frase que eu costumo citar para nós que pesquisamos política americana é uma frase do Marx, acho que é do Marx, que dizia que quando o trem da história faz uma curva, os intelectuais caem para fora, né? Nós todos caímos para fora em 2016 porque foi uma curva do trem da história, né? A eleição do Donald Trump, ela não é meramente a eleição de um candidato um pouco diferente dos demais, né? Alguém que tem um jeito diferente de falar, etc. Ele representa um divisor de águas em termos da política norte-americana, né? Como você disse, ele acabou levando a nomeação do partido contra os interesses e sem o apoio da elite partidária toda do partido. Ele não tinha uma campanha organizada, ele não tinha campanha com mais dinheiro, ele não teve endosso de ninguém relevante dentro do partido. Sendo justo com o Trump, ele não foi o único e nem muito menos o inventor do populismo de direita.
Na mesma época, no Reino Unido, a saída do país da União Europeia virou a solução fácil vendida por populistas como Nigel Farage e o Boris Johnson, que colocavam a culpa, como sempre, nos pobres e nos imigrantes. O Viktor Orbán, na Hungria, e o Partido Justiça e Solidariedade, na Polônia, fizeram mais ou menos parecido naquela época. Mas o mérito do Trump, ao contrário desses caras, é tomar controle de um dos partidos mais tradicionais da política mundial de baixo para cima e subverter completamente a sua estrutura e o seu projeto de poder. Então, a própria ascensão dele, o fato que ele consegue ser nomeado pelo candidato pelo partido e ganha depois das eleições, nos indicava que havia algumas mudanças importantes na política, na sociedade, né, uma série de questões na estrutura dos Estados Unidos como um todo, que permitiram esta mudança importante, que permitiram que o Trump fosse eleito numa captura do Partido Republicano de baixo para cima. Isso por conta muito desse sistema de primárias abertas nos Estados Unidos. Isso fez com que o Partido Republicano perdesse o controle do partido. A base de eleitores que vai abraçar o Trump é composta de gente que não vivia nas grandes cidades e não tinha empregos bacanas em multinacionais nem formação universitária. É o que nos Estados Unidos se chama de blue collar worker, e a gente pode traduzir aqui como trabalhadores industriais sem formação universitária. Esses caras viram os empregos deles irem para o México, para a China, para o Paquistão a partir dos anos 90. E com isso criou-se um ressentimento que foi explorado pelo Trump e suas propostas de pôr sempre a culpa no estrangeiro. Os eleitores, então, começaram a rejeitar as ofertas dos partidos tradicionais. Quando as primárias republicanas de 2016 começaram, um dos grandes favoritos era o ex-governador da Flórida, o Jeb Bush. E nada mais establishment e nada mais tradicional que o Jeb Bush, que tinha um irmão e um pai que tinham sido presidentes dos Estados Unidos. Aí, o Trump aparece como um furacão e vai derrotando todos os rivais, um por um, com um misto de grosseria, agressividade, mentiras e, é claro, carisma. You tell me about this guy. This is what we're going to have this president. Here's the guy that inherited $200 million. If he hadn't inherited $200 million, you know where Donald Trump would be right now? Selling watches in Manhattan. O curioso é que não era só no Partido Republicano que esse fenômeno estava acontecendo. Entre os democratas, a Hillary cortou um dobrado para superar o Bernie Sanders nas primárias. Depois de ter perdido a nomeação em 2008, 2016 era a vez, entre aspas, da Hillary. Mas muitos dos eleitores democratas também rechaçavam ela por ela ser um nome muito ligado ao establishment democrata, por ter sido ex-primeira-dama, ex-secretária de Estado e estar muito ligado ali à elite americana. O Sanders, um senador que era quase um peixe fora d'água do partido, de tão à esquerda que ele era, quase saiu vencedor da primária. Ele acabou derrotado, e então veio a campanha presidencial. A campanha de 2016 talvez só perde para a de 2000 em termos de controvérsia. Não tanto pelo resultado, mas sim pelo que marcou a disputa entre a Hillary e o Trump. Era a época da interferência russa, das fake news, do Wikileaks divulgando e-mails hackeados do Partido Democrata e da investigação do FBI sobre os servidores de e-mails da Hillary. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Mas a verdade é que a campanha da Hillary foi confusa e perdeu oportunidades cruciais de garantir o favoritismo que ela tinha sobre o Trump, apesar de todas as controvérsias. Tudo que a Hillary precisava fazer para ganhar a eleição era manter o apoio da chamada Muralha Azul, formada pelos estados industriais da região dos Grandes Lagos, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Mas a Hillary deu de barato que a fatura estava ganha ali e fez pouca campanha nesses locais, colocando basicamente tudo a perder. Foi um erro fatal. O Trump ganhou essa base de eleitores sem formação universitária nesses 3 estados, por uma margem pequena, é verdade, e também conseguiu vitórias importantes na Flórida e em Ohio, assegurando a vitória no colégio eleitoral. O discurso do Trump que demonizava imigrantes muçulmanos, as frases de efeito, as promessas de não reconhecer a derrota e os slogans que ele chupinhou do Reagan e do Nixon, como Make America Great Again ou A Nossa Maioria Silenciosa, acabaram conquistando os corações e mentes dos americanos. Assim como o George W. Bush, em 2000, ele perdeu no voto popular e ganhou no colégio eleitoral. A Hillary teve 48,2% dos votos contra 46,1% do Trump. Só que no colégio eleitoral ele venceu por 304 a 227. Uma vez no governo, o Trump parecia mais um presidente dos anos 20 do século passado do que do século 21.
Assim como os republicanos desse período entre guerras, ele se afastou do liberalismo comercial e apostou no protecionismo. Abriu uma guerra de impostos com a China, impondo 50 bilhões em tarifas contra produtos chineses, e também impôs outras punições comerciais contra o setor de alumínio, de painéis solares e até de eletrodomésticos. Você pensar todos os presidentes americanos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, né, os Estados Unidos teve um período de isolacionismo, protecionismo, né, no final do século XIX, início do século XX, mas a gente tomar como base o momento de ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência, né, que é um pouco o que explica a estrutura do sistema internacional que nós vivemos hoje. No pós-Segunda Guerra Mundial, então, se você pegar todos os presidentes de Truman a Trump, todos os presidentes do Truman a Obama defendiam, nem que seja pelo menos do ponto de vista retórico, a questão do livre comércio, e uma das grandes questões, principalmente dos presidentes do período pós-Guerra Fria, né, se pegar a partir do Bill Clinton, com o final da Guerra Fria, com o final da disputa bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, o projeto dos Estados Unidos era um projeto de abertura comercial, abertura de livres mercados, né, e isso tudo foi buscado pelo Clinton, foi buscado pelo Bush, foi buscado pelo Obama. Essa abertura comercial, globalização, ela causa, como sabemos, ganhadores e perdedores, né? Então o consumidor consegue comprar produtos mais baratos, ter acesso a produtos mais baratos, mas isso acaba impactando trabalhadores, né, dessas indústrias que sofrem a competição desses produtos importados. O Trump, ele detectou uma massa importante de eleitores neste processo, né? Então ele falou muito fortemente com esses eleitores, ao adotar um discurso explícito pela primeira vez, um presidente, alguém dizendo assim, eu defendo tarifa, eu sou um protecionista. Ou seja, o Trump, ele tem uma postura, uma visão mercantilista, né, do sistema comercial internacional, não uma postura liberal. Outro ponto em que o Trump se afastou dos republicanos tradicionais e lembrou essa época do entreguerras foi no isolacionismo. Ele ameaçou sair da OTAN e abandonar aliados europeus importantes. E numa espécie de nativismo 2.0, agiu para impedir a entrada de estrangeiros nos Estados Unidos, tanto com a autorização para a construção de um muro na fronteira com o México, quanto assinando um decreto para barrar a entrada de cidadãos de alguns países muçulmanos nos Estados Unidos. Apesar dessas mudanças em relação à agenda do partido, o Trump seguiu 2 pontos principais aí para a agenda conservadora. Ele aprovou, no começo de 2018, um corte de impostos de $1 trilhão e nomeou 3 juízes conservadores para a Suprema Corte, que anos depois ajudariam a derrubar o direito ao aborto nos Estados Unidos. Na política externa, refletindo esse caráter isolacionista, o governo Trump foi marcado pela retirada dos Estados Unidos de uma série de acordos e organizações multilaterais. Os mais notórios, claro, foram o Acordo Nuclear com o Irã e o Pacto Climático de Paris, que a gente comentou no último episódio do Obama. O Trump também tentou substituir o NAFTA por um novo acordo comercial com o Canadá e México, além de se retirar do Conselho de Direitos Humanos da ONU e da Unesco. Tudo isso estava inserido num bordão protecionista que ele criou, chamado América em Primeiro Lugar. Um dos pontos centrais das políticas do Trump e uma das razões do apelo dele junto aos trabalhadores americanos sem formação universitária é que ele disse que os Estados Unidos estavam, de certa maneira, sendo passados para trás na globalização por outros países que se aproveitavam dessas alianças para roubar, entre aspas, os trabalhos que antes eram dos americanos. Quando você tem sobrando, né, sobre a Nikki Haley e o Donald Trump, a Nikki Haley representa essa ala que você mencionou, que é a ala, do ponto de vista da política externa, né, que é a ala republicana tradicional do partido, que entende que os Estados Unidos têm que arcar com os custos da liderança, defender a Ucrânia, as alianças internacionais, né, a importância dos Estados Unidos enquanto um ator internacional que não pode simplesmente se isolar e se fechar nessa ideia de fortaleza americana e que não olha para fora do que acontece para fora dos Estados Unidos. A Nikki Haley representava isso. E a gente teve muito claramente qual foi a postura do eleitor médio republicano nesse sentido. Ou seja, a Nikki Haley não teve a menor chance de fato, levar a nomeação do partido. Ela foi a que conseguiu ir mais longe, né, nesse processo de nomeação, mas não chegou nem perto de conseguir a nomeação. O Trump não se deu nem ao trabalho de ir aos debates das primárias republicanas. Então está muito claro aí que essa transformação que o Trump fez em 2016, ela se completou agora, em 2024. Esse discurso populista, que é bastante efetivo em tempos de crise, não é novo, mas nunca tinha sido implementado em nível federal nos Estados Unidos. Falando um pouquinho da política externa do Trump,
Esse discurso isolacionista, na verdade, foi um pouco confuso, porque em algumas áreas da política externa, ele foi até bastante intervencionista. A Venezuela talvez seja o melhor exemplo disso. Em 2019, os Estados Unidos impuseram sanções amplas contra o regime do Nicolás Maduro e tentaram até organizar um golpe para tirá-lo do poder. Foi nessa época também que eles reconheceram o Juan Guaidó como presidente interino do país. Na Síria, o Trump ampliou a operação que estava em vigor contra o Estado Islâmico, que acabou terminando com a derrota do grupo e a dissolução do califado. O líder Abu Bakr al-Baghdadi foi morto após um ataque aéreo e o discurso no qual a morte dele foi anunciada ficou famoso, com ele dizendo que o Baghdadi morreu como um cachorro. O Trump também teve 2 iniciativas de política externa que tiveram um impacto importante no Oriente Médio e na Ásia. O primeiro foi o acordo de retirada dos Estados Unidos do Afeganistão, assinado com o Talibã quase 20 anos depois do 11 de setembro. O segundo foram os acordos de Abraão, que normalizaram as relações de Israel com países do Golfo, como Emirados Árabes e o Bahrein. E claro, teve o bromance dele com o Kim Jong-un, com direito a cartas de amor. I was really being tough, and so was he. And we would go back and forth, and then we fell in love. Okay? No, really. He wrote me beautiful letters. Lindas cartas de amor. Em 12 de junho de 2018, o Trump e o Kim se encontraram num hotel em Singapura. Eles conversaram individualmente apenas com a presença de intérpretes e em seguida tiveram um almoço de trabalho junto com seus assessores. Eles assinaram uma declaração conjunta concordando com novas relações pacíficas e garantias de segurança para a Coreia do Norte. Em uma coletiva de imprensa depois, o Trump anunciou que os Estados Unidos deixariam de realizar exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, que ele disse que eram provocativos. Imediatamente depois da cúpula, o Trump chegou a dizer que não havia mais nenhuma ameaça nuclear vinda da Coreia do Norte. Mas não foi bem o que aconteceu, né? O programa nuclear norte-coreano seguiu em curso e hoje está mais perigoso do que nunca. O Trump, desde a campanha, expressou muita admiração pelo Vladimir Putin. Ele elogiou o Putin como sendo um líder forte e disse que esperava se dar muito bem com ele. O Trump também descrevia o Putin frequentemente como um líder melhor do que o Obama era na época. O Putin, então, começou a elogiar o Trump. Disse que, sem dúvida, ele era um homem muito inteligente e muito talentoso. Se o Putin achava isso de verdade ou não, não tem como a gente saber. E o Trump até pode ter muitas qualidades. Mas a verdade é que, ao longo do mandato dele, um defeito se sobressaiu sobre todos os outros. O cara é um baita de um mentiroso. Segundo um levantamento do Washington Post, durante 4 anos de mandato, o Trump contou 30.573 mentiras. Isso dá quase 21 mentiras por dia, ou seja, pouco menos de uma mentira por hora. Claro, algumas eram inofensivas, quando ele disse que era campeão de golfe e tinha ganhado de alguns profissionais do esporte. E outras eram bizarras, como quando ele falou que energia eólica causa câncer. Mas algumas eram simplesmente perigosas. Depois que um vírus misterioso começou a se espalhar no mercado de Wuhan, na China, no final de 2019, essas mentiras saíram de controle. Uma delas sugeria injetar água sanitária contra a nova doença. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number in the lungs, so it'd be interesting to check that. A pandemia talvez seja o evento mais traumático da nossa geração, principalmente pelo volume de pessoas afetadas e o impacto que ela teve na nossa vida e no cotidiano. As pessoas se trancaram em casa, ficaram doentes, perderam amigos e parentes e viveram um estado de ansiedade constante até que uma vacina fosse descoberta e as coisas melhorassem. Em meio a esse domínio do imprevisível sobre a vida de todo mundo, a resposta do Trump para a pandemia foi cercada de confusão. O primeiro alerta no governo americano sobre o coronavírus foi dado em janeiro de 2019. O Trump foi informado dos riscos que a doença representava para a sociedade e a economia, e no fim do mês, uma força-tarefa liderada pelo vice-presidente Mike Pence foi criada para lidar com a crise. Em fevereiro, o Trump minimizou publicamente o perigo do vírus, fazendo várias declarações otimistas, dizendo que o surto estava sob controle e que o vírus desapareceria de alguma forma em algumas semanas. Em 26 de fevereiro, ele falou que o problema em alguns dias seria reduzido a quase zero. Até que 15 dias depois disso, ele teve que lidar com a realidade.
Em 13 de março, o Trump declarou o coronavírus uma emergência nacional e liberou 50 bilhões de dólares em fundos federais para combater o surto da doença. A partir de 16 de março, o Trump começou a realizar coletivas de imprensa diárias sobre a situação do coronavírus. Só a partir de então que ele reconheceu que o Covid não estava sob controle e que a situação era ruim. Como o Trump é um cara muito errático, dias depois ele passou a relativizar a importância do distanciamento social e começou a brigar com os estados que aplicavam medidas mais duras de distanciamento social contra a doença. Nesse meio tempo, ele autorizou uma parceria público-privada chamada Operação Warp Speed para agilizar a busca por uma vacina e liberou fundos para minimizar o impacto econômico da pandemia. Em 23 de abril, ele deu a famosa entrevista na qual ele mentiu ao dizer que injeções de desinfetante ou exposição à luz ultravioleta poderiam ajudar a tratar a Covid-19. A pandemia e o gosto do Trump pelos holofotes e pela mentira criaram uma espécie de circo na Casa Branca. Go ahead. You want to go? You look like a very nice person. Go ahead. Watch. Here, this will be the killer of all time. Watch. Thank you, Mr. President. Beatriz Bula from Estadão. A minha amiga e colega Beatriz Bula, que era correspondente do Estadão naquela época em Washington, conta pra gente como era o cotidiano da cobertura. Apesar de aí ter sido uma cobertura muito mais de dentro de casa, pelas razões que o mundo todo estava enfrentando e porque a Casa Branca limitou nessa hora também bastante o acesso, era muito impressionante a forma como aquilo tinha virado um show de espetáculo midiático para o Trump e como ele usava os briefings diários sobre a pandemia para propagar desinformação, para desviar a atenção e apontar outros culpados. Então, também foi um momento de entender um pouco qual que era aquele modus operandi dele. A pandemia foi arrasadora nos Estados Unidos. A economia recuou 3,5%, a pior contração desde a crise de 2008. 14,6 milhões de pessoas perderam os empregos. No pós-pandemia, o país enfrentou seu pior surto inflacionário desde os anos 70. E claro, a doença em si deixou cicatrizes. O país teve 1,2 milhão de mortos e mais de 110 milhões de casos. Basicamente, 1 em cada 3 americanos teve a doença, e muitos têm de lidar ainda hoje com a chamada Covid longa. No meio de tudo isso, enquanto preparava a campanha para a reeleição, os Estados Unidos testemunharam a morte de George Floyd. A Bia diz que esse momento foi um dos mais impressionantes de toda a experiência dela nos Estados Unidos. Aquilo também foi bastante impressionante. Tava todo mundo dentro de casa, fechado, era pandemia, junho, fim de maio, início de junho de 2020, e de repente a gente tinha 100 mil pessoas na rua em Washington, e estar também ali assistindo aquilo, a maneira como aquilo foi crescendo de forma bastante orgânica, também foi muito impressionante. E especialmente estar ali na frente da Casa Branca no dia que a praça em frente à Casa Branca foi esvaziada com bombas de efeito moral, né, para que os manifestantes se afastassem e o Trump pudesse fazer uma foto segurando uma Bíblia diante de uma igreja e usar aquilo numa campanha eleitoral. A eleição de 2020 ocorreu praticamente com o país isolado. Na primária democrata, depois do desastre da candidatura da Hillary em 2008 e 2016, o partido apostou no ex-vice-presidente Joe Biden, que superou o Bernie Sanders na disputa. O Biden era uma escolha segura. Com uma experiência de 40 anos no Senado e 8 na Casa Branca como vice do Obama, de muitas maneiras ele era uma antítese do Trump e um retorno ao status quo em meio à incerteza da pandemia. Já idoso e no grupo de risco, o Biden teve que fazer a campanha limitada pelo impacto da pandemia. E o Trump usou isso para dizer que ele fazia campanha escondido no porão na casa dele. Àquela altura, até a adoção de medidas sanitárias como máscara e distanciamento social tinham sido politizadas pelo Trump. I mean, I have a mask right here. I put a mask on, when I think I need it. Tonight, as an example, everybody's had a test and you've had social distancing and all of the things that you have to, but I wear masks when needed. When needed, I wear masks. Okay, let me ask. I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. Na Casa Branca, por exemplo, ninguém usava máscara. O lugar era praticamente um covidário. Durante a campanha, o Trump realizou muitos comícios nos Estados Unidos, inclusive em locais onde o surto de Covid estava muito forte, que ninguém usava máscara e não havia distanciamento social. E ao mesmo tempo ele fazia brincadeiras com quem usava esse tipo de proteção. Até que, há poucas semanas da eleição, o Trump caiu doente.
Ele chegou a ser internado e a infecção, na verdade, foi bem mais grave do que o admitido publicamente. Os níveis de oxigenação dele, por exemplo, caíram perigosamente. À época, a vacina ainda não estava pronta e o Trump se submeteu a um tratamento experimental com plasma e antivirais. A reação à pandemia tinha colocado a maior parte do eleitorado contra ele. A questão, portanto, que selou, do meu ponto de vista, o Donald Trump perder as eleições em 2020, determinante, foram os efeitos da pandemia, né? Desemprego, aumento, né, de principalmente queda da atividade econômica. Então, esse mal-estar causado pela pandemia, de novo, que a pandemia não é culpa do Trump, que o Trump fez ou não fez o que deveria ter sido feito, o eleitor ele raciocina com base naquilo que ele está sentindo no momento. Então, os efeitos da pandemia, me parecem, não fosse pela pandemia, ainda que tivesse os protestos, com a questão do racismo, etc., eu acho que a questão da pandemia é o que acabou sendo determinante para a eleição do Donald Trump. Na noite da eleição, conforme os resultados começaram a entrar, já havia sinais de que o Trump poderia ser derrotado. Ainda na madrugada, quando o Trump tinha vencido a Flórida e o Texas, o Biden tinha levado o Arizona, o Maine, o Wisconsin e Michigan. O placar do colégio eleitoral, àquela altura, estava 264 a 203 para o Biden. Então, o Trump decidiu cantar a vitória antes da hora. Para complicar a situação, a contagem na Pensilvânia, que era um estado crucial para a eleição, se estendeu por mais 3 dias. Apenas no sábado, o estado foi projetado para o Biden, encerrando a disputa. Em qualquer situação normal, o Trump parabenizaria o Biden e tocaria o barco. Só que não era uma situação normal. O Trump não aceitou a derrota e alegou que a eleição foi fraudada, mesmo sem ter provas disso. Muitas ações judiciais foram movidas, sem sucesso, para tentar alterar o resultado da eleição na Pensilvânia, na Geórgia, em Nevada, no Arizona, em Wisconsin e Michigan. Quando a solução jurídica parecia inviável, o Trump começou a pressionar oficiais republicanos em estados pêndulo a alterar o resultado da eleição. O caso mais famoso ocorreu na Geórgia, onde o presidente pediu que achassem, entre aspas, para ele, mais de 11 mil votos. So, look, all I want to do is this. I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have. E, finalmente, em 6 de janeiro de 2021, as coisas foram pro vinagre. The roof is on fire. We don't need no water, let the mother burn, burn, mother burn. Milhares de apoiadores do então presidente estavam em Washington para protestar contra os resultados da eleição. Eles queriam que o vice-presidente Mike Pence rejeitasse a certificação do Biden no colégio eleitoral e com isso desse a vitória para o Trump, para ele ter mais 4 anos de comando na Casa Branca. Num discurso em Washington, o Trump pediu que os manifestantes, pacífica e patrioticamente, fizessem com que as vozes dele fossem ouvidas. Só que ao mesmo tempo, ele pediu que os manifestantes lutassem pra caramba para que os republicanos retomassem o controle do país. A turba ensandecida invadiu o Congresso e interrompeu a cerimônia de certificação, que até aquela época era basicamente uma formalidade. Alguns deles diziam até que queriam enforcar o Mike Pence, que se negou a alterar o resultado do colégio eleitoral. The peaceful transfer of power, the cornerstone of American democracy, seemed a highly abstract concept today. As Trump supporters clashed with police as they tried, and succeeded, to storm the Congress, where America's elected leaders had gathered to certify the election victory of Joe Biden. Após várias horas de caos, o Trump, que ficou em silêncio aquela tarde inteira, pediu que os apoiadores deixassem o prédio. Nos dias que se seguiram à invasão, ainda houve tempo de um processo de impeachment contra o presidente, mas o Trump acabou sendo absolvido no Senado. O Biden assumiu a presidência em 20 de janeiro e o Trump saiu pelos fundos da Casa Branca e não participou da posse. E o Trump tem e aí também estamos entrando no campo da psicologia, quer dizer, um narcisismo que é completamente fora do controle, então ele é incapaz de admitir qualquer tipo de erro, né, ou derrota. Isso causa nos seus apoiadores
uma certa revolta. Então as pessoas elas passam a desacreditar no processo eleitoral, passam a acreditar no Donald Trump, são alimentadas por todo um ecossistema midiático que vai alimentando esse tipo de narrativa, e isso acaba, você não tem como controlar. Quer dizer, tem uma grande lição da história, que é muito difícil controlar a paixão das massas e das multidões, né? Então você não tem como dizer, olha, vem para cá, vem para lá, não é uma coisa que muitas normalmente tende a perder o controle. E o resultado final disso, do qual todas as investigações deixam claro, a responsabilidade direta do Donald Trump. O Congresso fez uma investigação bastante ampla com relação a isso, e deixa clara a responsabilidade direta no Donald Trump em incitar uma massa de fanáticos que fizeram um dos episódios mais lamentáveis da história da democracia norte-americana, que é a invasão do Capitólio com o objetivo de impedir a certificação de um presidente que havia ganho a eleição, e essa massa pedindo que o vice-presidente do Donald Trump, que fazia o processo de certificação, que era o Mike Pence, fosse enforcado. É difícil falar de legado do Trump para a democracia, porque afinal de contas ele ainda pode voltar para a presidência e ter mais 4 anos de mandato, e ninguém sabe como pode sair esse segundo mandato dele. Mas o fato é que no primeiro mandato, na opinião do Pojo, o Trump definitivamente levou um esgarçamento do tecido social e da própria democracia nos Estados Unidos. O legado do Trump é um legado do esgarçamento do tecido social e de uma fé dos americanos na democracia e no funcionamento da democracia norte-americana. O legado do Donald Trump é utilizar um processo que já estava em curso de polarização política e transformar isso na sua principal plataforma. Ele ao invés de trabalhar para tentar evitar ou abafar a polarização política, ele se utiliza dessa própria polarização como um processo para o catapultar ao poder. Então o legado do Donald Trump é mais na sociedade norte-americana do que propriamente em políticas específicas, né? E o legado que ele deixa, portanto, é um legado de deterioração de qualquer vestígio de civilidade política. Depois de cobrirmos 250 anos de história, entre guerras, pandemias, crises financeiras e quase um holocausto nuclear, uma lição que a gente pode extrair em comum dos nossos 10 episódios é que mesmo em seus piores momentos, a democracia americana se tornou resiliente. Os Estados Unidos foram a primeira experiência democrática em larga escala da humanidade. Claro que com seus erros e acertos e suas virtudes e pecados. Mas a experiência americana também ensina que ainda com tudo isso, a democracia é a melhor das formas de governo. No momento em que o mundo vive a ascensão do populismo e um cansaço com a política tradicional, é preciso resgatar os valores ensinados lá atrás por George Washington, Abraham Lincoln e outras figuras históricas importantes. A transferência pacífica de poder é essencial. O respeito ao Estado de Direito é uma necessidade imperiosa. E a crença inabalável de que um governo do povo, pelo povo e para o povo nunca vai perecer. A série de podcasts Uma História Americana foi uma realização da Editoria Internacional do Estadão. Contou com a apresentação e roteiros meus, Luiz Hatz, reportagens minha, da Isabel Gomes e do Daniel Gateno, produção e narração incidental do Gustavo Lopes e montagem e sonorização do Moacir Biasi. A gente agradece também todos os entrevistados que participaram do projeto, desde o primeiro episódio até o último. Vitor Isaacson, da UFRJ, Alan Eliussef e Sean Purdy, da USP, James Onig, da FACAMP, Virgília Reis, da UNB, Sidney Munhoz, da Federal de Santa Catarina e da Universidade Estadual de Maringá, Lucas de Souza Martins, da Temple University, Cristina Pessequilo, da Unifesp, Wines Gonçalves, da UERJ e Carlos Gustavo Poggio, do Berea College. Além, claro, do embaixador Rubens Barbosa e dos jornalistas Caio Blinder, Denise Crispim Marim, Ângela Pérez e Beatriz Bula. A nossa ideia com esse podcast foi trazer para você, com uma linguagem mais leve e até por que não dizer divertida, fatos históricos e análises que mostram por que é importante conhecer mais sobre um país e uma cultura que divide tanto opiniões quanto os Estados Unidos, e um país que, ao mesmo tempo, é tão próximo e tão distante da nossa realidade aqui no Brasil.
A gente espera de coração que você tenha gostado tanto de ouvir quanto nós gostamos de participar desse projeto. Obrigado e um abraço.